Obrigado. Muito bem, a gente agradece. A informação é longa, né? E vamos agora passar a palavra à Silvana Pessoa, secretária adjunta de Cultura do Estado de Minas Gerais. Boa tarde. Cumprimento a mesa aqui, meus colegas da mesa, mas gostaria de, antes de começar a falar, cumprimentar essa iniciativa, do Balaio do Cerrado, cumprimentar o Rubens e a equipe dele, e cumprimentar a parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, através da professora Irley, dizer o seguinte, que eu particularmente acho extremamente oportuno, relevante e necessária a discussão desses temas que vocês pautaram para esses seminários, temas da economia, da cultura, do financiamento, da diversidade cultural, das alternativas para a gestão local, das parcerias, porque são temas todos extremamente relevantes, estão na pauta das discussões em todos os níveis de gestão municipal, estadual e federal. E essa parceria de uma produtora cultural com uma universidade, eu acho que ela é fundamental, porque ela permite aproximar dois universos que muitas vezes estão muito distantes, que é o universo da prática, do cotidiano vivido, da gestão, da produção cultural, da ação de artistas, de produtores, de agentes culturais, e o mundo acadêmico, da reflexão, da produção do conhecimento, da reflexão sobre a prática. Então, colocar esses dois, essas duas comunidades em contato, em interlocução, em troca de informação, de experiência e conhecimento, é fundamental, tanto para a reflexão sobre a prática, uma reflexão crítica através da produção de um conhecimento novo, e aí retroalimentar essa mesma produção cultural, esse cotidiano, da gestão pública e da gestão privada, da gestão do terceiro setor, que também precisa e que é importante ser ouvida e considerada na elaboração das políticas públicas e das teorias, dos marcos teóricos que orientam essas políticas públicas. Então, eu parabenizo esse arranjo que vocês fizeram aqui em Uberlândia, porque eu acho ele muito produtivo, muito promissor para todos os lados. E aqui a minha fala, ela vai ser uma fala muito voltada para um painel desses programas e mecanismos de fomento que estão hoje disponíveis, e depois, na hora da discussão, se vocês quiserem saber mais em detalhe, aquilo que eu puder esclarecer, eu farei nesse momento. Esse é o organograma da Secretaria. A Secretaria de Cultura, na verdade, é um sistema estadual de cultura, onde você tem administração direta, que são essas superintendências aqui, museus, arquivo público, ação cultural, suplemento literário, que são aquelas superintendências diretamente ligadas à Secretaria de Estado da Cultura, que tem o orçamento da Secretaria de Estado da Cultura, é o orçamento para a atuação dessas superintendências, mas temos também entidades vinculadas. Temos ali a Rádio Inconfidência, que é uma empresa pública, e temos fundações, a Fundação TV Minas Cultural Educativa, que é a televisão pública de Minas Gerais, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, que é o IEFA, responsável pela política de patrimônio no Estado, a Fundação de Arte de Ouro Preto e a Fundação Clóvis Salgado. Então, esse é, de uma maneira resumida, esse sistema estadual de cultura. Essas diretrizes, eu acho que é importante, eu não vou ter uma fala aqui muito conceitual, mas eu acho que é fundamental, antes de falar dos programas de fomento, tocar nas principais diretrizes da política cultural do Estado. São diretrizes que nós compartilhamos essas diretrizes, não só a administração direta, mas também as entidades vinculadas, que é a preocupação
com a interiorização, a descentralização da produção cultural, né? Isso tem que se refletir nos nossos programas de ação, tanto na área de formação, capacitação, quanto de apoio e fomento à produção cultural, né? Ampliação ao acesso aos bens culturais, a valorização da diversidade cultural, enfim, fundamentos norteadores das ações, né, de todas as unidades que fazem parte do Sistema Estadual de Cultura. Quando a gente fala orçamento da Secretaria de Estado da Cultura, eu estou falando só da administração direta, né? É um orçamento que vem crescendo, mas é um orçamento ainda, como vocês podem observar, muito tímido, né? Para um estado como Minas Gerais, né? Que é um estado que é praticamente uma nação, com 853 municípios, né? E aqui, considerando as entidades vinculadas, né, o nosso orçamento aumenta muito, mas aí é porque entra Clóvis Salgado, entra o IEFA, entra a TV Minas, inclusive eu acrescentei ali a Rádio Inconfidência. Bom, listei esses 15 programas, né, ou mecanismos que a Secretaria dispõe para incentivo e fomento às várias manifestações culturais, e quero começar aqui pela lei estadual, que é o mecanismo mais antigo, pode passar, né? A lei estadual já completou 10 anos, o Rômulo Avelar foi uma pessoa muito importante nesse processo todo, ele era assessor especial do gabinete da Secretaria de Estado à época, presidente da Comissão de Análise de Projetos, né? E foi através de um trabalho que ele se dedicou com muito afinco que a gente fez mudanças importantes na lei estadual, tanto do ponto de vista de áreas contempladas, onde a gente fez um outro arranjo de áreas contempladas, um aprimoramento na forma de avaliação de projetos, onde a gente trabalha com critérios, com pontuação, né? Onde esses critérios, eles traduzem aquelas diretrizes. As diretrizes de uma política cultural, elas não podem estar só nos documentos, né? Elas não podem estar só na retórica. Elas têm que estar traduzidas na prática aonde? Nos programas, nos mecanismos e nos critérios de seleção. Aqui tem alguns dados, né, da lei estadual de 1997 a 2008. Aqui temos o edital de 2008, o resultado, né, nós tivemos quase 1.800 projetos inscritos, foram aprovados 674 projetos, a gente aprova um valor sempre superior ao valor da renúncia fiscal, por quê? Por quê? Quem conhece o mecanismo sabe por quê. Nem todos sabem. Porque o problema, a dificuldade maior é a captação, né, gente? Aprovar o projeto, fazer um bom projeto, aprovar o projeto também não é fácil. Mas o processo de captar recursos para o projeto, né, a gente sabe que é muito difícil, que muita gente não consegue viabilizar o projeto nessa fase da captação. Então a crise tem reflexos, sim, diretos, né, o aumento da dificuldade de captação de recursos. As empresas estão mais cautelosas, estão esperando, observando, né, o desenvolvimento aí da crise, dos seus resultados, né, para decidir a respeito do patrocínio de projetos culturais. A partir do exercício 2008, será destinado a projetos de empreendedores domiciliados no interior do Estado. Domiciliados no interior significa todos aqueles que moram em municípios mineiros, exceto Belo Horizonte. É exatamente isso, exceto a capital. E que beneficiem diretamente o público e os profissionais da área da cultura do interior o seguinte percentual do montante total de recursos aprovados pela comissão técnica. Então, um mínimo de 40%, né? Foi aprovado o ano passado, teria que ter sido aprovado o ano passado para projetos de empreendedores culturais do interior,
e esses 40% crescendo gradativamente, né, até 44% em 2012, em 2013, nos exercícios seguintes, um mínimo de 45%. Na verdade, a gente aprova mais do que 40%, foi aprovado mais do que 40%, né? Porque até pela própria qualidade dos projetos, né? Quer dizer, houve, a lei ela estabelece, vamos dizer, uma forma de garantir, mas a qualidade dos projetos e a participação dos municípios do interior tem, por si só, né, forçado que seja mais de 40%. Então, a ideia aqui é ampliar, né, esse leque de empreendedores, oferecendo vamos dizer, um incentivo, né, maior, porque era 3% do valor do ICMS devido no período que a empresa podia repassar. Esses 3% para uma empresa de grande porte é um recurso substantivo, né? Mas para uma empresa de médio para pequeno porte não é. É um pouquinho de recurso a cada vez, né? E isso desestimula, às vezes, o setor da administração, da contabilidade da empresa a entrar nesse mecanismo, né? Então, esse incentivo maior, né, de 3%, 7% e 10%, dependendo do porte da empresa, é justamente para tentar ampliar, né, o número e o interesse das empresas por esse mecanismo de renúncia fiscal através do ICMS. O universo das empresas mineiras potencialmente incentivadoras de cultura é extremamente superior àquele que vem patrocinando, né? As grandes patrocinadoras, pela lei estadual, são 30 empresas que respondem por 85% do patrocínio realizado durante todo esse período. Então, em Minas Gerais, aqui, as 5 maiores, eu dei uma escala de 30 empresas, mas dentre as 30 empresas, se nós olharmos as 5 maiores empresas, elas concentram um pouco mais da metade dos recursos incentivados, né? Então, a concentração ainda é maior. Em Uberlândia, a maior incentivadora, que é a CPDC Telecom, ela detém 78,9% dos recursos captados no município. A segunda maior empresa, né, que é a Natura, detém 15,6%. A gente vai observando essas concentrações também, né, regionalmente. Então, a intenção é que mais e outras novas empresas de cada região mineira, né, sejam sensibilizadas, conheçam, sejam informadas sobre esse mecanismo e participem, né, e entrem, e incentivem projetos através deste mecanismo. O município de Uberlândia é o município disparadamente que mais apresenta e aprova projetos comparativamente aos demais, né, e que também tem, comparativamente aos demais, né, uma maior facilidade de captação de recursos, né, de viabilização daqueles projetos que foram aprovados. É importante a gente ter esses dados comparativos para a gente até dimensionar, né, a realidade da gente, o grau de dificuldade, né, vamos dizer, de sucesso, né? É importante a gente se situar na região onde a gente está inserido para ver como é que isso está se dando também nos demais municípios, né? Essa questão da captação, da viabilização dos projetos, ela é facilitada nos municípios de maior porte, né? Municípios que têm o Fundo Estadual de Cultura, que é um outro mecanismo importantíssimo, também criado por lei, né? Eu acho que esses mecanismos criados por lei são aqueles que têm, né? O Felipe falou muito da sustentabilidade, da continuidade, né? Essa questão da continuidade administrativa é muito importante, né? Quer dizer, a lei estadual criada por lei, o Fundo Estadual criado por lei. Quer dizer, isso dá para a gente, né, uma confiança na continuidade, né, desses projetos, não importa
quem esteja, né, na gestão do órgão durante aquele período. O fundo estadual é uma demanda antiga da classe cultural mineira, né, e que foi, há 3 anos, né, ele foi criado, e nós estamos agora no quarto edital do fundo. O fundo não trabalha com pessoa física, né? Talvez esse é um fator que restringe. Ele trabalha com entidades, pessoas jurídicas com e sem fins lucrativos e com prefeituras ou órgãos de cultura, de prefeituras, né? Então o fundo já tem um perfil diferente da lei. O fundo está voltado especificamente para projetos do interior, para projetos que têm dificuldade de captar recursos através de mecanismos de renúncia fiscal, projetos que não têm apelo junto a empresas patrocinadoras, né? Projetos tem um foco muito grande na área do patrimônio, tanto patrimônio material quanto imaterial. Em torno de, se não me engano, 40% dos recursos são para a área do patrimônio, né? Depois vem a área de infraestrutura cultural. Infraestrutura que a gente chama são os equipamentos culturais, os museus, os teatros, as bibliotecas e por aí, né? No sentido de construir, modernizar, informatizar, né? Depois tem uma outra área que é circulação, distribuição, fomento a novas linguagens. Gente, nessa área não entra quase nenhum projeto. Tanto que o percentual de recursos para essa área diminuiu nos 2 últimos anos, porque nós não tínhamos demanda, tá, para projetos nessa área. Fomento e a experimentação de novas linguagens artísticas. Então, ele tanto incentiva projetos do patrimônio, da preservação da memória, da identidade, mas também se interessa por aqueles que são experimentais. Eu acho que aí ainda é um filão muito pouco trabalhado, aproveitado. O fundo também é analisado por câmaras setoriais paritárias. Tá? Acho importante, a gente fala participação da sociedade civil. Esses mecanismos de fomento que contam com câmaras, conselhos, com a participação da sociedade civil, né? Quer dizer, é um canal importante de presença de pessoas representativas de segmentos culturais ou de pessoas, mesmo que não sejam representativas de um coletivo formalmente através de um sindicato, de uma associação, mas são representativas. Nós abrimos sempre um convite público à apresentação de nomes, de listas tríplices, e recebemos algumas indicações, mas muitas vezes não recebemos o suficiente para o preenchimento do número de vagas que temos nessas câmaras. Os recursos de 2009 são os mesmos de 2008 na modalidade de repasse direto, que é o não reembolsável, são 9 milhões. A modalidade de empréstimo é uma modalidade onde alguns projetos já foram aprovados tecnicamente pela Secretaria, mas eles passam por uma avaliação financeira do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que é aquele que dá a palavra final na aprovação e na definição do valor do empréstimo. E com vocês, essa modalidade não tem funcionado bem, porque a realidade da área da cultura é muito diferente da realidade das outras áreas que buscam financiamento no banco. E a leitura e o grau de exigência que é feito para a área da cultura inviabiliza que a maior parte desses projetos, embora do ponto de vista técnico e de méritos tenham sido aprovados, que sejam viabilizados para recebimento de um financiamento. Então, acho que isso aí é um ponto que a Secretaria tem que lidar com isso, junto com o banco, buscar alternativas. Aqui alguns projetos apresentados e aprovados pelos municípios do Triângulo Mineiro. Uberlândia já apresentou 31 projetos e teve 6 aprovados. E aqui alguns projetos aprovados pelo fundo em Uberlândia.
Pode seguir. Bom, o programa Filme Minas é um programa que já existia na Secretaria de Cultura e que foi amplamente remodelado, abrangendo várias categorias, né, de produção do audiovisual. Ele é um programa bienal, é um edital, então, a cada 2 anos, e ele é feito em parceria com a CEMIG, e não ligado ao Filme Minas, mas dentro da diretoria de audiovisual da Secretaria e ligado ao gabinete, nós temos a Minas Film Commission, que é aqui não é um programa de repasse de recursos, mas de apoio à produção, né, a produções audiovisuais no estado de Minas Gerais. A tentativa é trazer produções audiovisuais de outros estados e de outros países para Minas Gerais. O Cena Minas é um programa voltado para a área de artes cênicas, né? É um programa que nós já tivemos apenas 2 edições. O Prêmio Governo de Minas de Literatura, né? É um prêmio voltado, então, especificamente para a premiação, primeiro, do conjunto da obra. Conjunto da obra aí não há uma concorrência, há um júri especializado que escolhe um escritor brasileiro, não precisa ser escritor mineiro. Então, o conjunto da obra, poesia, ficção, também não precisam ser poetas e escritores mineiros, domiciliados em Minas. Ele é um prêmio nacional, porém, o prêmio de jovem escritor, sim, tem que ser um jovem que mora em Minas Gerais e vai receber uma bolsa para desenvolver o seu trabalho literário, seja um romance, né, uma poesia, enfim, a proposta apresentada. O programa Música Minas é um programa que foi criado no último ano, né, onde já lançamos esse ano 2 editais. Ele é uma parceria interessantíssima com a sociedade civil. Então, o edital, nós tivemos um edital de circulação, já terminou, né? Os músicos já foram selecionados, e um edital, próximo, por favor, um edital de passagens. Vozes do Morro também é voltado para a área da música, mas é uma parceria com o Servas. Ele é para artistas, músicos ali da região metropolitana de Belo Horizonte, de vilas e favelas da periferia, onde os artistas selecionados, né, eles têm a sua produção veiculada, né, em áudio, em vídeo, em canais de televisão, em rádio. Pontos de Cultura de Minas Gerais é um projeto em parceria com o Ministério da Cultura, onde Minas Gerais está criando 100 pontos de cultura. São projetos de organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. O programa de apoio às bandas de música civis é um dos programas mais antigos da Secretaria para doação de instrumentos e capacitação de músicos. Próximo. Esse é um projeto junto com o Ministério da Cultura que nós estaremos lançando agora, dia 23, no município de Itaobim, no Jequitinhonha, que é um edital específico para o semiárido de Minas Gerais. São 86 municípios no semiárido mineiro e projetos voltados para jovens, ou de iniciativa de jovens, ou que trabalham e beneficiam diretamente jovens. Programa CEMIG Cultural é uma parceria da Secretaria com a empresa CEMIG, né, onde os recursos que a CEMIG incentiva através da Lei Rouanet, projetos aprovados através da Lei Rouanet, o processo de decisão, de seleção é feito em parceria com a Secretaria de Cultura. A Copasa também é o mesmo raciocínio, construindo uma Minas Leitora, que é a tentativa do Estado de Minas Gerais já de zerar o déficit de bibliotecas públicas nos municípios. O ICMS Patrimônio Cultural, que é uma política de incentivo ao patrimônio, que é o repasse do ICMS para os municípios aqui com o critério patrimônio cultural.
Infelizmente, a gente não tem como obrigar que o município utilize aquele recurso para o patrimônio, mas nós temos formas de verificar se está sendo efetivamente aplicado ou não, porque todos os anos o município tem que apresentar as suas ações desenvolvidas na área do patrimônio e recebe uma pontuação. Em 1996, qual que era a abrangência desse projeto no estado de Minas Gerais? É o que está vermelhinho, são os municípios participantes. Agora, nós temos apenas os municípios que estão em branco, aqueles que não participam. Vocês podem ver como que Minas Gerais, a presença dos conselhos em Minas Gerais, comparativamente aos outros estados. Porque a Secretaria tem um canal importante de interlocução com aqueles que têm interesse em atuarem na relação com a Secretaria como articuladores de cultura. Obrigada pela oportunidade e qualquer dúvida, vou tentar responder aqui no momento do debate.